A paz, irmãos. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a ferida de rejeição, que é uma das feridas que mais acomete pessoas, né? Que as pessoas mais costumam ter. Eu já tive muito a ferida de rejeição, né? E essa ferida, eu vou dar aqui algumas das áreas pelas quais ela entra, que essa ferida de rejeição acaba afetando pessoas de forma até, geralmente acontece na infância, na adolescência, mas acaba levando isso para a vida adulta, e o inimigo, ele se aproveita disso, né? Coisas que aconteceram ali na sua vida, ele se aproveita para entrar por essa brecha e aumentar ainda mais essa ferida e gerar mais traumas, mais feridas sobre isso. Então, a ferida de rejeição, né? Eu anotei algumas coisas aqui para mim poder passar para vocês sobre isso, né? É aquele sentimento de você não se sentir aceito, não se sentir amado, não se sentir valorizado, acolhido por pessoas, né? De forma geral. E isso causa uma dor emocional muito forte, baixa autoestima, muitas vezes se sentindo excluído e todas essas coisas, né? Então, as pessoas mais suscetíveis à ferida de rejeição são pessoas que têm histórico de abandono na família, na infância principalmente, né? Talvez o pai que saiu de casa, ou a mãe que abandonou, ou até mesmo carência afetiva, né? A pessoa, ela teve os pais ali talvez presentes, mas ela teve uma infância que não tinha muito carinho, muita atenção dos pais, muito amor, né? Os pais muito frios. Então ela sente essa rejeição porque ela acha que ela não é amada. Busca constante por aprovação de pessoas, aquela pessoa que ela quer fazer coisas para agradar pessoas, porque ela quer aprovação, ela quer se sentir valorizada. Baixa autoestima, sentimento de desvalorização, que são sintomas, né, nesse sentido. Históricos de traumas e abusos, pessoas que talvez elas eram muito rejeitadas na escola, né, no grupo de amigos, pessoas que se sentiam rejeitadas por familiares, né, por tios, primos. Comparação também é outro sintoma, você se comparar com outras pessoas, com outras famílias. Isso acaba deixando medo de abandono, né? Medo das pessoas irem embora, medo de sofrer rejeição, de ser rejeitado novamente. Acaba gerando perfeccionismo, porque você acaba tendo medo de falhar, medo de falhar e as pessoas te rejeitarem por isso. Então são esses sintomas, né, que acompanham pessoas que têm esse tipo de ferida na alma, né? Sentimento de ter que fazer coisas para poder fazer com que as pessoas te elogiem, né? Então isso acaba gerando experiências repetitivas de rejeição durante a sua vida. Porque quando você tem essa ferida, o inimigo, sabendo disso, ele vai se aproveitar para fazer com que outras pessoas te rejeitem ao longo da sua vida, para essa ferida que já está ali, aumente e continue permanecendo dentro de você, para você não conseguir se curar e não conseguir identificar isso. Então a pessoa começa a falar que ela é rejeitada, a pessoa começa a falar que todo lugar que ela vai as pessoas excluem ela, tratam ela mal, desprezam, porque isso é uma coisa constante, né? Esse espírito de rejeição que tá nessa pessoa, ele tende a fazer com que isso vire um ciclo. Então, todos os lugares que essa pessoa vai, costuma acontecer isso, porque o inimigo, sabendo que já tem uma ferida da pessoa já se sentir assim, ele faz com que isso dê continuidade, usando pessoas para isso, usando situações, porque essa pessoa está vulnerável. Essa pessoa que tá com essa ferida, ela vai acabar se doendo muito mais fácil do que pessoas que não estão. Então, às vezes ele usa uma pessoa ali na igreja, uma pessoa ali na sua escola, no seu trabalho, para te olhar estranho, para te excluir, para te deixar de lado, te ignorar, e aí a pessoa já começa a entrar naquele ciclo de rejeição novamente. Então, essa ferida, geralmente, ela vem de rejeição dos pais, abandono familiar, rejeição na infância, né? Às vezes uma criança é deixada de lado numa rodinha de crianças, rejeição no amor, né? Talvez de algum relacionamento, algum casamento, às vezes a pessoa te trocou por uma outra pessoa, né? Às vezes teve ali
uma situação onde você se sentiu ali realmente rejeitada por alguma pessoa que você confiava, que você tinha um envolvimento ali, né? Rejeição social, né? Pessoas que talvez sofrem preconceito ali por causa de cor, por causa de corpo, de qualquer coisa nesse sentido, e se sentem rejeitadas pela sociedade. Rejeição no trabalho, né? Às vezes a pessoa se sente rejeitada porque ela não conseguiu ser promovida. Talvez muitas pessoas que estavam com ela foram e ela não, e aí ela se sente rejeitada, se sente desprezada, desvalorizada, né? Rejeição por comparação, que é quando você se compara com outras pessoas, sabe? Pessoas que talvez estão dando certo, estão conseguindo, né, ir bem ali na vida, e você não tá, você começa a se sentir rejeitada, se sentir que com você não dá e as pessoas conseguem. Rejeição por comparação, rejeição pela aparência, né? Às vezes a pessoa não se sente bonita, não se sente, digamos assim, um padrão ali da sociedade, e ela se sente rejeitada por isso. Ela se coloca como uma rejeição porque ela sabe que aquilo que ela tem ali no físico dela não está como ela gostaria, e aí ela já se sente rejeitada por isso. Rejeição na família, né? Às vezes um avô, uma avó não queria, né, que você morasse ali ou nascesse, né, naquela situação. E tem também a rejeição desde o ventre, né? Às vezes quando a pessoa descobre uma gravidez indesejada, e essa rejeição, né, ela passa desde o ventre. Se os pais não queriam ter essa gravidez, ou até mesmo só o pai, ou um avô, né, achou ruim, não queria essa gravidez porque foi uma gravidez indesejada, uma gravidez ali que não estava programada, essa rejeição, esse espírito de rejeição já passa para a criança, né? A criança, ela já nasce com um sentimento de rejeição, sem saber o que aconteceu. Muitas vezes ela nunca ouviu ninguém falar nada, nunca teve conhecimento de que ela não, né, que as pessoas não queriam que ela nascesse, mas esse espírito de rejeição, ele entra no ventre da criança quando ela é rejeitada na barriga, quando o pai ou a mãe abandona na barriga, quando um deles fala que não quer, que não queria engravidar, ou tenta abortar. Tudo isso entra o espírito de rejeição. Tem também a rejeição religiosa, que é dentro da igreja, pessoas que não se sentem, que se sentem rejeitadas por alguém da igreja, por algum motivo. Rejeições na escola, né? Na escola é um lugar que, infelizmente, tem muito isso, né? Do bullying, das crianças ali rejeitar, tratar de deixar de lado por algum motivo. E também tem os sintomas, né, da rejeição, que eu vou estar falando alguns aqui pra vocês, que eu deixei aqui pra poder falar certinho. Um dos sintomas é a pessoa não se sentir parte de lugar nenhum. Então, se você tem esse espírito de rejeição, geralmente você tá num lugar e você não se sente muito, sabe, se sente deslocado, não se sente pertencente a esse local, se sente de lado, mesmo que as pessoas não estejam te tratando mal, mas às vezes você se sente como se você fosse inferior àquelas pessoas. Isso é um sintoma de espírito de rejeição. Sente-se como estranho no ninho, que seria na sua casa, né? Às vezes você tá rodeado de pessoas ali, mas você não se sente amado, não se sente valorizado pelos seus pais, pela sua família, não se sente compreendido, né? Isso também é um espírito de rejeição dentro da sua casa, dentro daquilo que deveria ser um lugar para você se sentir bem. Acha que tem algo de errado consigo mesmo, né? Quando você tem rejeição, geralmente você tenta encontrar coisas que tipo, culpas de você mesmo, né? Você tenta entender o que será que eu fiz para ficar assim? O que será que eu fiz para merecer esse tipo de tratamento, né? Às vezes seu pai te rejeitou, te abandonou, e aí a pessoa se sente culpada, se sente como se ela fosse algo de ruim por conta de uma coisa que outras pessoas fizeram lá atrás. Então, outro sintoma é a pessoa, ela tenta fazer coisas para ser aceita. Então, às vezes ela tem esse espírito de rejeição, aí ela tenta, na escola, por exemplo, ser uma pessoa, assim, de maior inteligência, de maior coisa, assim, intelectual, para tentar se sentir melhor que as outras pessoas, ou tenta
ser mais engraçado, tipo fazer uma máscara, forçar algo que ela não é, o que ela não quer, para poder se sentir encaixado numa situação, sabe? Tenta demonstrar algo, tenta fazer coisas para querer ganhar a atenção de pessoas, para querer agradar pessoas, e isso ser uma coisa que faça com que ela se sinta menos rejeitada. Outro sintoma é a pessoa, ela geralmente fica presa num cativeiro de pensamentos e dores que ela passou. Então, às vezes ela se sentiu rejeitada em algum momento da vida dela e aquela lembrança, aquela fala, aquela situação fica ali, voltando. A pessoa lembra, às vezes, algum coleguinha que falou algo, às vezes algum familiar que falou que você não presta, que falou que não queria que você tivesse nascido, algo nesse sentido que fica, essa dor fica na sua alma, essa dor fica em pensamentos, fica ali voltando. E você sabe que quando algo que aconteceu na sua vida vem na sua mente e te causa ainda dor, te causa ainda mágoa, te causa ainda algum sentimento ruim, é porque ela ainda está ali viva, é porque ela ainda está ali na sua vida. E é preciso curar e tratar isso para que isso não vire algo pior. Inclusive, pode virar um câncer mesmo, né? Porque muitas doenças psicossomáticas, né, acabam sendo geradas por conta desse tipo de coisa, de ferida na alma, que acaba extravasando para o corpo, acaba gerando dores de cabeça, dor de barriga, ansiedade, outras coisas mais graves também, né? Tem doenças mais graves, né? Eu esqueci o nome de uma doença, mas tem uma doença que atinge muito essa parte das pernas, as veias aqui, que também né, de muita raiz de feridas na alma, nesse sentido. Então tem doenças que elas atacam, elas afetam o físico devido à área da ferida da alma que está ali pulsando, que está ali com muita intensidade, muita raiz negativa. E isso precisa ser tratado. A pessoa ela fica com medo de ser rejeitada novamente. Então, todo lugar que ela vai vai já com esse sentimento de que se ela for ali, ela vai ser rejeitada. Ela já vai achando que se ela se relacionar com uma outra pessoa, ela vai ser rejeitada, ela vai ser tratada mal. Outra coisa também é a necessidade constante de aprovação, né? Você tá num ambiente e você quer fazer coisas para ser aprovado, você quer fazer as coisas excelentemente, você tem aquele perfeccionismo de fazer algo para que você seja aprovado, porque você não quer receber uma crítica, receber algo negativo, porque você já associa a rejeição. Você tem uma sensibilidade exagerada a críticas, né? Isso já aconteceu muito comigo, né? Eu sempre tive muito isso. O Senhor, depois que eu conheci o Senhor aqui, Ele foi acertando assim comigo, mas a pessoa que ela tem muita rejeição, ela tem muita sensibilidade a críticas, porque às vezes a pessoa ela fala uma coisa até sem brigar, só para ajudar mesmo, né? E a pessoa ela que tem essa ferida de rejeição, ela leva a crítica ou não como uma rejeição, como se a pessoa ela estivesse te tratando mal, te desprezando, te rejeitando, né? E a gente sabe que nem sempre é isso. Então, isso é uma coisa muito comum. Tem dificuldades de criar laços profundos, porque a pessoa com rejeição, ela tende a sempre achar que a pessoa que está com ela, seja num relacionamento, amizade, vai em algum momento rejeitá-la e abandoná-la e ir embora, né? A pessoa ela tem esse pensamento por conta dos traumas, de coisas que ela já passou antes. Então é muito difícil para a pessoa que tem o espírito de rejeição, ela criar laços profundos, porque ela tá sempre insegura, ela tá sempre com o pensamento de que talvez aquilo ali não vai durar para sempre, talvez aquilo ali a qualquer momento vai decepcionar ela, vai magoar, então ela não consegue ser completamente, digamos assim, entregue àquilo como ela deveria, porque ela tem esse sentimento de que ela vai ser rejeitada, de que aquilo ali, se ela se apegar muito, se ela criar algo ali, um vínculo, até mesmo digo assim, principalmente na parte de casamento, ela vai ser deixada de lado, ela vai se arrepender. Então isso é um trauma que a pessoa tem que gera essa insegurança constante.
Problemas de insônia também pode ter, que a pessoa com rejeição também ela gera pensamentos que ficam ali, que afetam o descanso, né, na cabeça da gente. Dificuldade de manter relacionamentos, né, como eu falei, tem medo de ser rejeitado, de não ser aceito. Então, para terminar, né, o vídeo, como que a gente pode ser curado de uma ferida de rejeição ou de qualquer ferida? Primeiro, reconhecer tudo aquilo que você passou na sua vida que te fez se sentir rejeitado. Se foi um abandono de um pai, de uma mãe, de um familiar, se foi alguma situação na escola, se foi alguma pessoa da igreja, pega um papel para facilitar, escreve. Se foi uma coisa só, se foi várias pessoas, se você lembra o nome dessas pessoas, escreve. Né? Tudo aquilo que fez você se sentir rejeitado. E através desse reconhecimento, você vai fazer uma oração de entrega ao Senhor, né? Você vai e leva ao Senhor: Pai, eu reconheço, eu confesso que eu sinto ainda a rejeição, que essa pessoa que me rejeitou, que meu pai me abandonou, que eu me sinto rejeitada pelo meu pai, pelo meu avô, por conta, né, da minha infância ali, por conta da minha escola. Você se abre ao Senhor, você faz uma oração falada, onde você vai se abrir o seu coração. Senhor, eu me senti rejeitada por essa pessoa que eu namorava e ela terminou comigo e me desprezou. Sabe, se abra. E depois que você abrir, você vai liberar perdão, né? Porque o perdão, ele é essencial para a cura interior. Você precisa perdoar. E o perdão não é um sentir, é uma decisão. Perdoe as pessoas que te rejeitaram. Se foi seu pai, sua mãe, seu familiar, se foi seu filho, se foi alguém, algum professor, algum amigo, algum relacionamento, perdoa essa pessoa e confessa ao Senhor: Pai, eu perdoo essa pessoa daqui que me rejeitou. E quebre, é muito importante na oração, quebrar toda a rejeição. Então você vai falar mais ou menos assim: Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de rejeição, toda ferida de rejeição, eu quebro agora no nome de Jesus. Toda rejeição que há na minha alma, todo espírito de rejeição, toda rejeição que eu trago desse relacionamento, toda rejeição que eu trago da minha infância, do meu pai, eu estou agora entregando nas tuas mãos e repreendendo da minha vida em nome de Jesus toda rejeição, tudo aquilo que me trouxe mágoa, tudo aquilo que me trouxe, Senhor, sentimento de insegurança, de medo. Pai, cura agora a minha alma em nome de Jesus. Sabe, entrega quando você confessa ao Senhor aquilo que te dói, quando você perdoa e quando você quebra, faz uma oração de autoridade, de quebra, no nome de Jesus, tá? Quando você faz esse tipo de oração, repreendendo a rejeição, repreendendo todo o sintoma que você tem, mágoa, falta de perdão, insegurança, tristeza, depressão, tudo que acompanha junto com a rejeição, você entrega no Senhor e repreende no nome de Jesus. Isso quantas vezes forem necessárias, né? Se puder fazer todo dia, vai ter uma hora que você vai sentir que essa rejeição saiu de você. Quando você se alimenta daquilo que vem do Senhor, quebrando esses laços, as coisas voltam ao lugar. E eu gosto de dar esse exemplo aqui. Vamos supor que tem um cavalo com uma ferida assim na pele dele. A ferida com sangue, com pus, uma ferida, né? E essa ferida não está sendo tratada, tá ali, parada. Aí a ferida atrai moscas. As moscas são os demônios, digamos assim. As moscas são os demônios e os demônios, eles se alimentam da ferida. Então, quando nós temos feridas na alma, seja de rejeição, seja de traição, de luto, do que quer que seja, os demônios, eles se alimentam dessas feridas, eles se alimentam da dor, eles se alimentam da depressão, eles se alimentam das coisas ruins que essa ferida ocasiona. É como se a ferida, vamos supor que o cavalo está com a ferida, essa ferida ela causa mau cheiro e atrai as moscas, que são os demônios. Então, quando vem essas moscas, que são os demônios, se alimentar, nós temos que fechar a ferida. Não adianta a gente só expulsar as moscas, tirar os demônios e a ferida continuar ali.
é necessário curar, tratar, né, essa ferida primeiro, e aí as moscas não vão ter com que se alimentar. Então é basicamente isso que nós temos que fazer na nossa vida espiritual, na nossa situação diária, né? Tratar as nossas feridas para que os demônios não tenham mais acesso, não se alimentem e nem acabam colocando mais ovos ali nessas feridas para gerar ainda mais problemas para nós.